Bom dia, meu querido. Hoje é dia 15 de novembro de 2021, segunda-feira. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Meu nome é Leiva Martins, este é o canal Novo e Vivo Caminho. E antes de qualquer coisa, eu te convido a assinar o nosso canal e receber as ministrações da Palavra de Deus, dos louvores do Senhor que tem fluído através da nossa vida. Que você receba e seja edificado em nome de Jesus. Assine o nosso canal e ative o seu sinalizador. E nós vamos hoje dar continuidade aos comentários que temos feito da leitura bíblica anual, que fazemos aqui na congregação, na igreja. E hoje nós vamos entrar no livro de Atos, nos capítulos 14, 15 e 16. Confesso que para mim foi difícil selecionar um trecho que mais me chamou a atenção, como é o nosso costume, porque os 3 capítulos são tremendos, são maravilhosos e desdobram aquilo que Deus derramou sobre a igreja em Atos capítulo 2, que foi o fluir do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo no dia do Pentecostes. E todo o livro de Atos ele é um desenrolar das consequências daquela descida do Espírito Santo, como Jesus prometeu e cumpriu a sua promessa, que não deixaria a igreja órfã, não deixaria a igreja sem o seu Consolador. E Jesus enviou o Consolador, o maravilhoso, precioso, bendito Espírito Santo, e vive conosco e se renova cada geração da igreja, sendo derramado sobre a vida de cada discípulo de Jesus que se conecta à videira. Então, aqui o livro de Atos ele é uma história do trabalho do Espírito Santo junto à igreja do Senhor. E nesses 3 capítulos, 14, 15 e 16, eu vou fazer um comentário panorâmico sobre eles, destacando o que me chama a atenção é justamente essa junção entre o natural e o sobrenatural na vida da igreja. A igreja nunca mais foi a mesma, desde que o Espírito Santo desceu sobre ela no dia de Pentecostes, e cada vez que os discípulos de Jesus dão lugar à regência do Espírito Santo, ao controle, ao domínio do Espírito Santo, o sobrenatural invade o natural e o reino de Deus é implantado com graça, com poder, com unção, com amor e moderação, como diz o apóstolo Paulo. E aqui esses 3 capítulos são uma prova viva disso. Eu vou fazer um comentário panorâmico e me deter um pouco no capítulo 15. Mas esse comentário aqui ele vai abranger os 3 capítulos. Falando no capítulo 14, contextualizando para vocês, nós estamos aqui com Paulo e Barnabé prontos para dentro já da sua primeira viagem missionária, na verdade, né? Eles já haviam partido desde o capítulo 13 e agora estavam no decorrer da sua primeira viagem missionária. E no capítulo 14 eles estão numa cidade chamada Icônio, onde eles entram na sinagoga judaica e começam a proclamar o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus como Messias, aquele que veio, né, nasceu, morreu, ressuscitou e proclama salvação a todos. Então, esse era o evangelho centrado em Jesus que Paulo e Barnabé proclamavam. E, como eu falei, eu destaquei aqui o sobrenatural trabalhando junto com o natural. Então, Atos 14, versículo 3, a Bíblia diz que eles demoraram nessa cidade um longo tempo. E diz assim, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então aqui é uma das marcas da vinda, da chegada do reino de Deus. Então existe uma ousadia em proclamar o evangelho, e isso é confirmado pela mão de Deus agindo por meio de sinais e prodígios. Então, o sobrenatural confirmando o natural, como nós temos dito. E aí, todas as reações possíveis, a divisão na cidade, pessoas a favor, pessoas contra, e eles tiveram que sair daquela cidade fugidos para outras 2 cidades chamadas de Listra e Derbe, né?
onde foram anunciar o evangelho. E lá na cidade de Listra, houve uma cura milagrosa de um homem que era paralítico desde o seu nascimento. E aqui eu destaco uma outra ação sobrenatural. Em Atos 14:9, quando Lucas, né, que foi o narrador desse evangelho, desse livro de Atos, diz: esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Eu achei tremendo, poderoso essa narrativa de Lucas, quando ele percebe que o homem ouviu Paulo, estava ouvindo Paulo falando cheio do Espírito Santo ali, e aquilo foi gerando fé no coração. E aquela fé foi tão palpável, tão real, que dava para notar, dava para ver nos olhos daquele homem que ele tinha fé para ser curado. E eu acho essa percepção maravilhosa. Quando nós nos dispomos a proclamar o evangelho do reino, quando nós nos dispomos a anunciar a verdade do reino, é assim que nós devemos agir. Devemos estar atentos para aquelas pessoas que têm fé gerada em seu coração por meio da palavra do Senhor. Porque são essas pessoas que serão protagonistas, serão primícias do milagre de Deus numa situação, numa região. E ali Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Isso me lembra a vida de Jesus, quando percorria cidades e via que as pessoas tinham fé para ser curado. Isso é o discernimento espiritual em ação, o sobrenatural agindo ali na vida de Paulo. E ali ele liberou uma palavra: apruma-te direito sobre os teus pés. E aí o paralítico saltou e andava. Já não era mais paralítico. E eu creio que o Espírito Santo, ele aguarda, ele espera que a gente tenha essa atitude de fé muitas vezes. Algumas situações que estão paralisadas, que estão paradas na nossa vida, precisam de um comando espiritual vindo da nossa parte, para que o sobrenatural entre em ação e as coisas se aprumem direito, e as coisas se movam. Então eu creio que o Espírito Santo quer realizar isso na nossa vida. Não apenas com os paralíticos físicos, mas com toda paralisia que porventura exista na nossa vida. Existe uma bênção do Senhor aguardando a ser liberada ao som da nossa voz cheia do Espírito Santo e declarando a verdade do Senhor. E aqui Paulo, ele experimentou esse milagre, porque ele teve essa ousadia de liberar esse comando. E o sobrenatural agiu na vida desse homem. Aí a Bíblia diz que as pessoas da região pensaram: os deuses em forma humana se manifestaram, estão no meio de nós, e queriam idolatrar Paulo e Barnabé. E aí a Bíblia diz que eles prontamente falaram: não, vamos parar com isso e tal. Nada disso, porque nós somos homens iguais a vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E nós estamos aqui anunciando o Evangelho justamente para que vocês deixem essas práticas e se convertam ao Deus vivo, o qual permitiu que vocês andassem assim por um certo tempo, embora não ficou sem testemunho, porque os abençoava com colheitas, com tempos bons e frutíferos, para que vocês tivessem alegria. Mas, enfim, Paulo e Barnabé se esforçaram e impediram aquela idolatria. E é interessante porque, ao mesmo tempo que existia essa tensão de, ora, são homens, são deuses que se fizeram homens, não sei o quê, aí eles impediram a idolatria, aí já veio uma outra turma que levantou parte do povo contra eles, e eles saíram daquela cidade também apedrejados, e Paulo foi arrastado para fora da cidade, a tal ponto que os discípulos pensaram que ele tinha morrido, mas depois ele se levantou e entrou na cidade. E assim era a vida deles, né? Pregando o evangelho, sofrendo resistência, ora aplaudido, ora apedrejado, realizando milagres, e o Espírito Santo nessa dinâmica junto com a igreja. Aleluia. E aí depois eles foram para outras cidades, né? Para Derbe, né? Também fizeram muitos discípulos e depois fizeram o caminho de volta
pelas cidades que eles já tinham pregado, Listra, Icônio e, por último, Antioquia. E diz que eles já voltaram na vinda, né? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E aí, com o tempo, eles promoveram presbíteros, né, líderes em cada uma dessas cidades, oraram, jejuaram, impuseram as mãos e os encomendaram ao Senhor Jesus. Então, esse trabalho dinâmico, missionário de Paulo e Barnabé nos primórdios da igreja, ele nos mostra algo que nós, como igreja contemporânea, igreja hoje atual, precisamos resgatar. Nós estamos num contexto, como já temos falado aqui, de reedificação de várias coisas, de reedificação, de reestruturação de vários aspectos na nossa própria sociedade, na nossa própria caminhada, né? Muitos fundamentos estão sendo abalados e fundamentos também sociais, econômicos e etc., sanitários, estão sendo abalados, estão sendo mudados. E nós, como igreja, estamos num momento chave para reestruturar as coisas com o poder do Espírito Santo. Reestruturar a proclamação do Evangelho do Reino, mais do que nunca necessário na nossa geração. E eu creio que nós precisamos depender e usufruir mais do poder do Espírito Santo para que essa proclamação seja efetiva. O Evangelho ele tem que tocar todas as áreas da nossa vida. Tem que tocar todas as áreas da vida das pessoas. E o Evangelho ele tem a sua origem no céu. Ele não é um Evangelho humano, mas ele aborda problemas humanos também. Isso só pode ser feito com o poder do Espírito Santo. Um Evangelho que permaneça, um Evangelho que resolva as questões, um Evangelho que mude a configuração das coisas, removendo pecados, removendo enfermidade, removendo cativeiros, removendo uma série de coisas que estão aí e que precisam ser removidas. O reino de Deus, quando ele se manifesta com poder, ele realiza isso. Então, no final do capítulo 14, né, Lucas conclui dizendo que Paulo voltaram a Antioquia e relataram tudo aquilo que Deus tinha feito por meio dele e de Barnabé. E relataram à igreja, né, como Deus abriu aos gentios a porta da fé. Eu creio que essa porta da fé é que precisa ser aberta no mundo de hoje. O mundo de hoje tem fechado muitas portas da fé. Como nós falamos algumas semanas atrás, quando, pois, retornar o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? E como que a gente abre as portas da fé? É proclamando o evangelho genuíno do reino. E esse evangelho acompanhado de sinais, de milagres, de maravilhas, de manifestações concretas e que não deixam dúvida da realidade de Deus na vida das pessoas. A porta da fé é aberta com a proclamação do evangelho do reino e com a manifestação de sinais e maravilhas. Então esse é o resumão do capítulo 14. No capítulo 15, né, eu vou voltar nele um pouco, eu vou voltar nele depois. Eu quero passar para o 16 agora e depois eu volto no 15. Eu vou te explicar por quê. No capítulo 16, continua um relato da segunda viagem missionária, quando Paulo e Barnabé se separam e escolhem outros cooperadores. Paulo toma Silas e parte para a missão e Barnabé toma João Marcos. E Paulo e Silas aí partem para uma região, né? Eles queriam pregar a palavra na Ásia. A Ásia era uma província, né, da atual Turquia, né? Só que lá em Atos 16, versículo 7, diz que o Espírito de Jesus não o permitiu. E por que não o permitiu? Parecia ser uma coisa óbvia, né? Afinal, o próprio Jesus tinha dito que era para pregar o Evangelho para toda criatura, em todos os lugares. Mas é porque Jesus tinha um propósito mais específico com aquela dupla, Paulo e Silas. E aqui nós vemos o porquê.
E aí de noite Paulo teve uma visão de um homem macedônio que estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, depois eles concluíram que Deus estava enviando eles para Macedônia, que é uma região da atual Grécia, né? Então, do outro lado ali da península onde hoje está a Turquia. E por quê? Porque ali existia algo que estava acontecendo, né, em Filipos, que era uma cidade importante da província da Macedônia, diz que é a primeira do distrito, né? Atos 16:12. E naquela cidade precisava acontecer algo que mudaria a história da cidade, geraria um testemunho também de milagre, um testemunho sobrenatural no meio daquela região. Então, você vê aqui, né, antes de chegar nessa história de Filipos, a atuação do Espírito Santo, do sobrenatural regendo o natural. O Espírito Santo ativamente impediu eles de ir para uma região e o Espírito Santo ativamente mostrou para eles uma visão indicando para onde eles deveriam andar. Então, é assim que a igreja caminha, é assim que a igreja prevalece. Se você ouviu a mensagem que eu falei na segunda-feira passada sobre o segredo de frutificar, você vai entender. Isso aqui é a prática dessa mensagem. O segredo de frutificar é permanecer em Cristo. E porque eles permaneciam em Cristo, eles discerniam exatamente o que Cristo queria deles para cada momento, para cada região, para cada situação em que eles estavam vivendo. E assim eles foram para Filipos. E lá em Filipos, né, resumindo a história, Paulo desceu para um lugar que parecia ser um lugar de oração e ali começou a proclamar o Evangelho. E algumas pessoas creram no Evangelho, algumas foram batizadas. E uma senhora chamada Lídia, né, convidou-os para pousar em sua casa e ficar ali. E aí depois eles foram para esse lugar de oração, de novo. E uma jovem possessa de espírito de adivinhação vinha seguindo eles e declarando: esses homens são homens que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso ficava se repetindo e se repetindo. A mensagem em si não era mentirosa. Era uma mensagem que era verdadeira. De fato, eles eram homens servos do Deus Altíssimo e estavam proclamando a salvação. Só que Deus não precisa de propaganda de demônio, né? A autoridade do Senhor, ela se impõe, independente se o demônio está proclamando, né, quem é Deus ou quem é o servo de Deus. Deus não precisa disso para fazer a sua obra. O reino de Deus vem para desfazer as obras do diabo e para implantar o seu governo. Então o reino de Deus não precisa de cooperação do inimigo para ser próspero. E ali Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então Paulo fez uso dessa autoridade de Jesus que estava sobre ele, em nome de Jesus, e ordenou, e o espírito maligno saiu daquela jovem. E é interessante, enquanto, né, não houve esse confronto, beleza, ninguém se manifestou, mas depois que houve esse confronto, aí as pessoas que manipulavam aquela jovem e que por sua vez também eram manipuladas por aquele espírito maligno, se levantaram contra Paulo e falaram: estes homens estão aqui perturbando a nossa cidade, anunciando costumes que não podemos receber. Então a multidão se levantou contra eles, rasgou as vestes, deram açoites neles, né, e os prenderam no cárcere interior, em Filipos. E aqui vem aquela famosa história poderosa e preciosa de Paulo e Silas presos perto da meia-noite no cárcere interior, com os pés no tronco. Cárcere interior era o lugar mais sujo, mais escuro, mais úmido, mais fedido, mais lixo que você possa imaginar daquela cadeia. Se hoje as cadeias já são terríveis, imagina 2000 anos atrás. Então, já deu para imaginar o cárcere interior. E esses homens, feridos, machucados e perseguidos injustamente,
no versículo 25, Atos 16, 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia! O sobrenatural invadiu o natural. E aqui o detalhe que eu coloco, e aí eu vou voltar para o capítulo 15 para te explicar, tentar te explicar, porque é muito conteúdo. Isso que eu estou falando, eu estou aqui correndo, mas dá para a gente meditar horas e horas. Então o detalhe, que essa libertação ela veio por meio da adoração, por meio dos louvores, por meio da exaltação ao nome de Jesus Cristo. As cadeias de todos caíram. E aí eu volto para o capítulo 15 de Atos para te falar um pouco sobre esse concílio que teve em Jerusalém e o parecer que Tiago deu a respeito da questão. Concílio de Jerusalém, considerado o primeiro concílio da história da igreja, aconteceu por conta da conversão dos gentios. Os gentios aceitaram com muita sede a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, estavam se convertendo, estavam recebendo o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, mas aqueles cristãos originais de origem judaica ainda não tinham entendido essa mudança do judaísmo para o cristianismo. Eles estavam, muitos deles, defendendo que os gentios deveriam se submeter aos costumes judaicos que eles tinham, principalmente da circuncisão e outras questões, né? Então, os que eram de origem da seita dos fariseus e haviam se convertido ao cristianismo defendiam que eles tinham que se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés, né? É aquilo que Jesus falou de vinho novo, né? A mensagem nova, só que eles estavam com odre velho, né? O odre ainda da lei de Moisés, querendo reter esse vinho novo derramado por Jesus. E aí houve um grande debate, né, em Jerusalém, e Pedro testemunhou de como, né, ele havia pregado o evangelho aos gentios e Deus não tinha feito nenhuma distinção entre eles e os judeus com relação a receber o Espírito Santo e a fé. E depois Paulo e Barnabé também contando da sua recente viagem missionária, de como Deus tinha feito milagres tremendos e mudando a realidade espiritual dessas cidades dos gentios, né, por onde eles passaram. E aí toda a multidão silenciou ao ouvir o que Pedro, Paulo e Barnabé falaram. E aí Tiago deu um parecer, dizendo, Atos 15, de 13 em diante: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, esse parecer de Tiago foi o seguinte: os gentios devem observar coisas mínimas, mas não toda a lei de Moisés. Por quê? Porque isso que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia, e aí ele faz menção de Amós 9, versículos 11 e 12, da restauração do tabernáculo caído de Davi, para que os demais gentios busquem o Senhor, diz o Senhor que faz estas coisas desde a antiguidade. Então, eu quero explicar para você rapidamente, em poucos minutos, deixar uma semente no seu coração sobre o tabernáculo de Davi e o contexto dessa restauração aqui nesse capítulo. Então Amós, voltando lá para Amós, onde foi lançada essa profecia 9, 11 e 12, é uma palavra
de Deus no contexto de apostasia da nação de Israel, onde Deus, um pouco antes, ali em Amós, ele se declara com saudades da adoração e do zelo ao seu nome, que eram praticados na época do tabernáculo de Davi. E aí, no contexto de Amós, cerca de 300 anos depois de Davi, Deus lança essa profecia de que um dia eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi e levantá-lo-ei de suas ruínas. Não apenas para que os judeus busquem o nome, mas para que todos os gentios busquem o seu nome. E o que era o tabernáculo de Davi? Se você for olhar lá em 1 Crônicas 16, você vai ver o que era o tabernáculo de Davi. Era simplesmente uma tenda erguida na cidade de Jerusalém, para onde Davi trouxe a arca, resgatada da terra dos filisteus. A arca passou na terra dos filisteus 40 anos, durante o reinado de Saul, que não se interessou em trazê-la de volta. A arca, vocês sabem que simbolizava a própria presença de Deus no meio do seu povo. Saul deixou a arca para lá, mas Davi, desde o começo do seu reinado, foi zeloso em procurar trazer a arca de volta. Na primeira vez não teve muito sucesso, alguns sacerdotes morreram no transporte da arca, então ele deixou a arca 6 meses na casa de Obed-Edom, e depois ele fez subir a arca, não mais para o templo, né? Não mais para o tabernáculo antigo de Moisés, que tinha 3 divisões, mas ele trouxe a arca para uma tenda nova, uma tenda em Jerusalém, onde simplesmente a arca foi colocada no meio, e os adoradores, os sacerdotes, podiam ter acesso direto à arca. E Davi trouxe uma inovação nesse culto, né, nesse serviço religioso, que era a questão da música. Algo que ele cultivava desde as campinas de Judá, cuidando das ovelhas, ele e o Senhor. Algo que foi enriquecido por ele ter absorvido a tradição de Samuel e da escola de profetas, que profetizavam com música. Então Davi foi crescendo nessa vida de adoração, e agora ele teve a oportunidade de ouro de trazer essa inovação da música para o culto a Deus. E ele fez isso no tabernáculo de Davi. Então o tabernáculo de Davi era um lugar onde sacerdotes se revezavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, em turnos de adoração diante do Senhor. E nesse ambiente do tabernáculo de Davi, havia uma unção profética e havia uma unção de caráter missionário. A maioria dos salmos que nós temos hoje foram gerados nesse ambiente. Dos cerca de 150 salmos, 75 são da autoria direta de Davi. E muitos outros dos chefes de canto que exerciam seus ministérios debaixo das ordens do rei. E se você for observar, na essência, muitos dos salmos, grande parte deles gerados nesse ambiente profético, ele não era uma adoração só do povo judeu ao seu Deus, mas era um convite a todas as nações para que entrassem nesse ambiente de glória, de unção e de estar face a face com o Senhor. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, grande é o Senhor, e por aí vai. Muitos salmos que declaram esse convite: ser exaltado a Deus, em toda a terra resplandeça a tua glória, todas as nações te louvarão, ó Senhor, e por aí vai. Então tudo isso são letras de cânticos proféticos gerados nesse ambiente do tabernáculo de Davi. Então, resumindo, sendo bem sintético e deixando uma pulguinha atrás da tua orelha, o tabernáculo de Davi, ele antecipou em 1000 anos a adoração do tempo da graça, a adoração de hoje, onde a arca, a presença de Deus, estava diretamente face a face perante os sacerdotes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso que Deus tinha saudade dessa adoração pura, genuína, verdadeira e face a face com ele. Deus prometeu em Amós que um dia restauraria esse tabernáculo de Davi. E aí, voltando a conexão lá para o livro de Atos, Tiago discerniu que aquela conversão, aqueles milagres acontecendo, aquela entrada dos gentios no reino de Deus era a restauração do tabernáculo. E ali ele chancelou isso, né, com essa palavra, dizendo: olha, o tabernáculo de Davi está sendo restaurado em nossos dias, para que os gentios busquem ao Senhor.
Então, fechando essa palavra, eu digo para você o seguinte: o tabernáculo de Davi começou a ser restaurado em Jerusalém e ele vem sendo restaurado de geração em geração. Ele tem um aspecto missionário, de proclamação do evangelho do reino a todas as nações. Ele tem também um aspecto de culto ao Senhor, né? Um aspecto de congregação ao Senhor, onde essa mesma unção profética na adoração tem sido restaurada geração após geração. Eu sou testemunha disso, da restauração do tabernáculo de Davi na nossa geração. Eu faço parte dessa restauração. Eu tenho sido edificado e tenho proclamado essa restauração ao longo da minha vida cristã praticamente toda. E quando eu falei de Paulo e Silas louvando e adorando ali, é a restauração do tabernáculo de Davi. É a prova viva dessa adoração que rompe barreiras e que faz conexão com o trono da graça no céu e realiza milagres. O Senhor nesses dias está liberando sobre a sua igreja sons de curar, sons de cura para a restauração da sua igreja. E eu quero te deixar com sede, com fome do Senhor, para que você entre nessas águas de adoração e busque uma intimidade com Deus maior, entendendo essa visão do tabernáculo de Davi. O Senhor te chama para uma vida de adoração íntima com Ele, para experimentar milagres, para fazer uma conexão entre o céu e a terra e ver o reino de Deus acontecendo na tua vida, na tua casa e na tua geração. Essa é a restauração do tabernáculo de Davi, que eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa ministração falando para você alguns testemunhos. Eu tenho experimentado ministrar cura através da adoração. Eu me lembro de um irmão que entrou sem ouvir, de um ouvido. E durante a adoração, ele foi curado. E no final ele disse: meu irmão, enquanto estávamos ministrando, o meu ouvido abriu e eu estou ouvindo perfeitamente. Eu lembro de outro irmão que disse para mim assim: eu me converti porque você ministrou uma música que dizia que Jesus é o meu melhor amigo, sempre está comigo e nada irá nos separar. Quando eu ouvi essa música, eu disse: eu quero esse Jesus. E eu entreguei meu coração a Ele. Outros irmãos têm sido renovados, libertos, têm sido curados e abençoados por várias e várias vezes que temos ministrado adoração com esse coração e com essa visão do tabernáculo de Davi. Então eu declaro isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Mergulhe nas águas da adoração e que Deus possa te levar mais e mais além em sua presença.